Depois de muito tempo de espera para o lançamento do capítulo 11 do mangá de Boruto to Blue Vortex, os primeiros spoilers desse novo material já começaram a sair. E meus amigos, esse é um capítulo daqueles que a galera bate o olho e provavelmente acaba enlouquecendo, já que nesse capítulo teremos a batalha de Himawari contra o Jura e ao mesmo tempo a batalha da Sarada contra o Hidari, onde muitas coisas realmente curiosas e talvez até mesmo revoltantes aconteceram dentro desse capítulo. Então caso você tenha ficado curioso e quer saber um pouco mais sobre esse capítulo, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, se possível se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, basicamente temos o resumo completo, o textual completo desse capítulo 11 de Boruto to Blue Vortex. E como a gente já comentou anteriormente, né, pelo menos aqui durante as últimas lives, tivemos então a revelação da capa do capítulo que está trazendo ali o Hidari como destaque. Honestamente, eu não gostei nem um pouco dessa capa, não achei nem um pouco chamativa, nem um pouco interessante, nem um pouco carismática. Mas tudo bem, né, a opinião pessoal vai de cada um. Caso vocês tenham gostado dessa capa, fica à vontade aí também para comentar. No mais, esse aqui foi o único vazamento de imagens que a gente teve, né, ao longo desse último mês, sendo que o resto, todo o material foi vazado através de texto. Quanto ao título do capítulo, ele se chama Sério ou Seriedade. Eu prefiro tratá-lo como Seriedade. E nesse capítulo, então, temos a continuação ali da batalha da Himawari contra o Jura e tal. E aqui é dito, então, que a batalha continua, né? Eles vão ali trocando golpes e tal. Questão da Bijudama ali da Himawari contra o Jura, como a gente já viu lá naquele primeiro painel que saiu há pelo menos uma semana. E então também é descrito que nesse capítulo aqui teremos um momento em que é dito que a Himawari tem um poder regenerativo muito grande graças ao poder da Kurama. Já que segundo a fonte comenta, a gente tem ali um momento em que a Himawari vai acabar sendo atingida ali meio que, entre aspas, gravemente ali pelo Jura, né, e tal, no meio da batalha, eles vão trocar ali alguns golpes e tal, e ela vai acabar se machucando, mas ao mesmo tempo ela vai utilizar desse poder da Kurama para que ela possa simplesmente se curar. Assim como também uma das coisas mais inacreditáveis desse capítulo, mas também nem tão inacreditável assim, já que a gente tá falando de um Battle Shonen, temos então a situação de que a Himawari, além dela se curar com o poder da Kurama, ela acabou curando o Inojin. Sim, exatamente, o cara tinha sido praticamente arrombado no último capítulo, e agora nesse capítulo magicamente a Himawari consegue reconstruir ali todos os órgãos do moleque ali e tal, tudo aquilo ali que a gente já imaginava que talvez pudesse acontecer, mostrando assim que o Kishimoto ele tem uma grande fragilidade quando se trata realmente de matar personagem nessa geração. Honestamente, pra mim não fazia sentido que o Inojin saísse vivo depois daquele ferimento, mas, né, estamos falando da Kurama. Kurama é capacidade de regeneração absurda desde que a gente conhece a Kurama por Kurama, né, desde o começo de Naruto, então pelo menos uma justificativa tem. Mas eu devo dizer que honestamente pra vocês, com toda a sinceridade do mundo, que o Kishimoto é muito frouxo em quesito ali de matar personagem. Sinceramente, o peso da transformação da Himawari, o peso de tudo que tá acontecendo nesse capítulo é devido, obviamente, ao ferimento que foi marcado ali em cima do Inojin, assim como também o próprio desenvolvimento da Himawari. Se ela perdesse o amigo dela, também seria muito mais interessante do que salvá-lo um capítulo depois. Vocês já sabem mais ou menos como é o pensamento que eu tenho sobre isso, a questão da morte do Boruto também, quando ele acabou se regenerando um capítulo depois, eu achei tipo uma porcaria, mas aqui também segue o mesmo caminho, então é mais do mesmo, já estamos acostumados, já estamos vacinados e um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. Então a gente só aceita, mas realmente é um roteiro qualquer coisa, é bem mequetrefe, por assim dizer. Enfim, Himawari acaba pedindo ali pro Shikadai e a Chocho pra deixarem ela sozinha ali no local, já que ela gostaria de confirmar / entender ali, né, o motivo pelo qual o Jura está a perseguindo. Sendo que a partir desse momento, Shikadai concorda, né, com a decisão, porque ele viu que eles não tinham chances ali de lutar contra o Jura, então o próprio vilão ali acaba elogiando, né, a decisão do Shikadai ali de desistir, de fugir e tal, percebendo ali que eles simplesmente estariam desperdiçando suas vidas, dizendo então que ele não vai esquecer o seu nome até que eles se encontrem novamente em algum momento no futuro. Chocho então discorda dessa decisão, mas a Himawari então diz a ela que ela tem as responsabilidades dela para cumprir. Jura acaba meio que se questionando ali, né, do porquê que eles continuam tomando essa má decisão, já que o Inojin se colocou ali em perigo depois de o Jura ter o avisado ali que seria imprudente, né, o que ele estava fazendo.
Aparentemente o time 10 acaba saindo, deixa a Himawari ali lutando contra o Jura sozinha, e no meio dessa luta então a gente vê ali aquele choque de Bijudama ali entre os dois e tal, trocando socos ali, trocando golpes e tudo mais, e o Jura acaba ficando meio curioso também com o fato da Himawari poder utilizar uma Bijudama e como foi rápida a sua evolução. Sinceramente, não foi só ele, o leitor também, né, vocês, eu tenho certeza que todo mundo aqui já se questionou como a Himawari conseguiu utilizar uma Bijudama, sendo que na realidade quem poderia utilizar seria a Kurama, né? A Kurama ali no corpo da Himawari, em posse do corpo dela, já que se fosse a própria Himawari com os poderes da Kurama ali, né? Utilizando a Bijudama, tecnicamente ela teria que passar por um treinamento severo, como foi o caso do Naruto lá no arco da guerra, ou pelo menos antes da guerra começar, quando ele estava treinando lá com o Killer Bee justamente para dominar a Bijudama. E sinceramente foi um treinamento difícil, foi um treinamento complicado, e o Naruto demorou muito tempo para desenvolver aquela técnica que era basicamente uma evolução do Rasengan dele, né? Já que o Rasengan era feito, foi criado ali pelo Minato, baseado unicamente na forma como as Bijus faziam ali a Bijudama. Então, basicamente, a Himawari meio que pulou um progresso ali de treinamento, o que eu acho totalmente forçado, né? A gente sabe, mas tem aquela conexão ali, tem aquela justificativa, mas a construção é uma porcaria. Basicamente porque ela tá pulando ali uma etapa de treinamento que a gente viu que era necessário, né? Pelo menos pro Jinchuriki poder utilizar. Mas como o Kishimoto já tá colocando aqui nesse capítulo que a Himawari é meio que algo muito mais próximo de uma Biju do que um Jinchuriki, a gente só aceita, né? Enfim, Kishimoto é muito do justifica, mas não explica quando se trata do roteiro de Boruto. Mas é aquilo, a gente só aceita, né? Enfim, com relação a essa luta, não tem muito o que comentar, né? A gente já esperava que seria mais ou menos isso. A questão ali do Enojin, ela ficaria meio como uma pauta em aberto, né? A gente já sabia que tinha possibilidade dele reviver, mesmo elas sendo, tipo, baixíssimas. Até porque o Enojin, ele tava num local ali onde eles caíram no meio do nada, né? Eles foram derrubados ali no meio de um deserto e tudo mais. Não teria como algum médico chegar até lá. Não teria como algum outro personagem levar ele de lá via teleporte, alguma coisa assim. Porque simplesmente eles estavam em um local isolado, então as chances eram baixas, mas a possibilidade da Kurama curar o Enojin realmente ainda existia, nunca foi de se descartar. Então, nesse ponto, tá tranquilo. Eu sei que o pessoal tá comentando aí também sobre a questão de tipo, o Kishimoto salvou o Enojin e deixou o Neji morrer. Cara, naquela situação lá, o Naruto perdeu, né, os poderes temporariamente da Kurama, gastou todos os poderes e não teve como salvar o Neji naquela situação. Fora que talvez, né, como foi dito aqui nesse capítulo, a regeneração da Himawari talvez seja melhor do que a do Naruto, ou do que a do manto vermelho ali do Naruto com relação aos outros aliados ali que ele tinha que curar e tudo mais. Então a gente não sabe ainda como que é o tipo de regeneração que a Himawari vai fazer, nem nela e nem mesmo no Enojin. Mas o fato é que, por escolha própria, né, a gente sabe que o Neji foi deixado morrer ali por um contexto ali do próprio Kishimoto que ele queria fazer para unir o Naruto e a Hinata naquela situação, então é meio que compreensível, mas também eu entendo o pessoal que não gosta como o Neji acabou morrendo. E agora também a gente entende que há uma justificativa pro Enojin poder sobreviver, né? Mas eu ainda acho meio forçado, eu preferia que o autor escolhesse realmente descartar o personagem, é um personagem que não soma praticamente em nada na história até agora, e poderia acabar somando ali pelo menos pra Himawari, né? Na questão ali da evolução dela e tal, como uma personagem mais madura e tudo mais. Só que não foi o caso, né? A gente viu ali que o peso da transformação dela meio que se perdeu, o personagem provavelmente vai sair vivo e vai ficar por isso mesmo, né, por uma escolha do próprio autor. Honestamente, sobre a questão da regeneração, eu ainda tenho algumas dúvidas, porque o Naruto ele era capaz de regenerar ali alguns órgãos dele, né, como a gente viu ali quando a Delta atravessou ele, ou ele tomou ali ferimentos lá do Chidori e do Sasuke no clássico, vários ferimentos que ele acabou tomando aí ao longo da franquia, ele acabou se regenerando. Então a gente tem meio que uma régua com relação ao Naruto em comparação com a regeneração da Himawari. O que a gente sabe agora é que a Himawari conseguiu curar o Enojin ali, os ferimentos dele e tal, coisa que talvez o Naruto pudesse curar dele mesmo, mas a régua que a gente comenta aqui é a questão de regenerar membros perdidos, né, já que mesmo com uma regeneração absurda que o Naruto tinha, ele não foi capaz de regenerar o braço direito dele ali depois do capítulo 699 lá do Shippuden. Então não tem muito o que comentar sobre isso, a régua é que a Himawari precisa talvez regenerar algum membro ali perdido, tipo um braço, uma perna, alguma coisa assim, que é algo que o Naruto nunca conseguiu regenerar ao longo da franquia, né? Então, certamente a gente vai precisar ver um pouquinho mais esse capítulo aí pra saber como que a Himawari regenerou ali o Enojin, como que foi, se foi através de mantos, se foi através de compartilhamento ali de energia e tal.
fato é que o Jura comenta que a Himawari acabou se desgastando pra caramba pra poder fazer essa regeneração, tanto nela quanto no próprio Inojin. Enfim, esse aqui é o ponto que eu queria comentar sobre a parte da Himawari. A gente tem que comentar ainda sobre a parte da Sarada. Mano, a parte da Sarada é a mais tensa que tem do capítulo. Sério, se vocês acharam absurdo tudo que a gente comentou aqui sobre a questão da Himawari e do Inojin, sinto lhes dizer, mas ainda tem coisa pior por vir aqui nesse spoiler. Então, basicamente é isso aqui. Eu não vou tocar hate aqui em cima do Kishimoto e tal. O Kishimoto, sinceramente, pra mim, ele não tinha prometido muita coisa, não tinha prometido nada de um capítulo pro outro, e agora ele não entregou basicamente nada além do que ele tinha prometido, né? Que era basicamente nada. Então, seguindo esse caminho aqui, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente aqui sobre a segunda parte do capítulo. No mais, essa aqui é a nossa primeira parte. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram da questão da Himawari, gostaram do Inojin sendo salvo ali. Fiquem à vontade, aqui a opinião é liberada pra todo mundo. Se vocês gostaram ou não gostaram, fica à vontade, comenta aqui embaixo. Logo mais, a gente volta aqui pra comentar mais tarde sobre a segunda parte do capítulo. E eu conto com vocês no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!